Olá, pessoal, boa tarde. Nessa aula de hoje, nós daremos início ao conteúdo de matrizes determinantes e sistemas lineares, certo? Então, como introdução, o que seria matriz? A definição de matriz. Então, denomina-se matriz, formato M vezes N, uma tabela retangular formada por M vezes N números reais, dispostos em M linhas e N colunas. Ou seja, o que seria matriz? Matriz, gente, é uma espécie de tabela, certo? Matriz é uma espécie de tabela, que acredito muito que todo aluno já deve ter feito, eventualmente, em algum momento da vida, certo? Organizando suas notas, ou organizando outros tipos de coisa, certo? Então, uma tabela, ela é considerada matriz, certo? Então, eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Como, por exemplo, quando a gente organiza nossas notas da escola, não é isso? Em algum momento do ano letivo, a gente se preocupa e começa a organizar nossas notas. Então, a gente já sabe que o ano tem 2 semestres, que esses semestres são trabalhados por bimestres, não é isso? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, certo? Então, colocando na prática, vou colocar aqui 3 disciplinas, tá? As de exatas, no caso, vou colocar matemática, física e química. Tá? Vou usar essas 3 disciplinas para exemplificar para vocês. Então, eu sei que eu tenho, durante o ano, eu tenho 4 bimestres, né? Primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto. Certo? Então, digamos, gente, que uma pessoa, né? Uma determinada pessoa, a Ana, organizando suas notas, ela, de repente, tira 9 no primeiro bimestre, depois tirou 6, né? Deu um vacilo, caiu a nota para 6. Aqui ela tirou 7 e aqui ela tirou 8, ok? Aí vamos para João, por exemplo. João tirou 9, depois tirou 9, depois tirou 7 e depois tirou 7 de novo, tá? Isso daqui são números aleatórios representando notas, para que vocês compreendam a ideia de matrizes. Aqui, digamos que Paulo tirou 7, depois tirou 6, aqui ele mandou bem, tirou 9 e aqui ele tirou 10, certo? Então, aqui nós temos uma tabela. Tabela essa que é considerada também uma matriz. Como assim? Então, vejam só. Se a gente observar, aqui eu tenho linhas, certo? Com as notas bimestrais. E aqui eu tenho colunas, ok? Então, vejam só. Transformando essa tabela em uma matriz, como eu faria? Então, uma matriz com as notas, não é? As notas dos bimestres representadas aqui, né? Vou organizar esses valores aqui. Então, eu tenho 9, eu tenho 6, eu tenho 7, eu tenho 8. Tenho 9, tenho 7 e tenho 7. Aqui eu tenho 7, tenho 6, tenho 9 e tenho 10. Então, aqui, consequentemente, eu teria uma matriz no formato 3 por 4, tá certo, gente? No formato 3 por 4. Então, de acordo com isso aqui, eu quero identificar... Sim, gente, antes que eu esqueça, ela é 3 por 4, por quê? Porque ela tem 3 linhas e 4 colunas, tá? Então, a matriz, ela pode ser enorme, ela pode ser pequena, ela não tem quantidade específica, tá? Então, ela é independente de limite. Pronto, gente, e a partir dessa matriz, a gente pode identificar os elementos. Por exemplo, eu pego aqui esse, certo? Esse elemento A, ele corresponde a que linha e que coluna? Ele corresponde à terceira linha e terceira coluna. Então, eu tenho o elemento 3, 3, tá?
aqui a nota 9, certo? Porque essa nota, ela corresponde, de acordo com a tabela, de acordo com a matriz, a posição 3, 3. Terceira linha, terceira coluna. Então, sempre a linha para depois a coluna, certo? Aí, digamos, esse elemento aqui, esse elemento, ele corresponde a que posição? Então, eu tenho quarta linha, aliás, desculpa, primeira linha, quarta coluna, certo? O elemento 8. E assim sucessivamente, tá? Em relação à matriz também, nós temos a matriz transposta. O que seria a matriz transposta? Seria a gente inverter, certo? Ao invés de a gente transformar, de a gente representar disciplina por bimestre, a gente vai representar bimestre por disciplina. Ah, mas como assim? Então, eu tenho aqui a nota transposta dessa matriz, né? Vou colocar aqui. Então, eu teria 9, 6, 7, 8. 9, 9, 7, 7. 7, 6, 9, 10. Certo, gente? Então, eu fiz a transposta, ok? Pronto. Isso é o que nós temos para a aula de hoje, a explicação bem básica, como a introdução de matrizes. Tem uma atividade na página 65, página 65 do livro didático, atividade 1 e 2, que vocês vão observarem, de acordo com essa explicação, vocês vão responderem e vão me enviar no privado, tá certo? Lembrem-se que a participação de vocês é importante, lembrem-se que que a pontuação dessas atividades ela é acumulativa e que vai ajudar vocês no final do ano. Então, não deixem de enviar. Aguardo no privado, não enviem pelo Classroom, porque ele não está entregando essas atividades. Então, vocês vão responder, vão tirar a foto e vão enviar para mim no privado, com nome e série, tá bom? Identificando qual turma você participa. Então, é isso. Qualquer dúvida, podem falar comigo, tá? E estou aguardando. Tchau!